O termo quarta parede surgiu na linguagem do teatro, especialmente nas peças do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Por ser socialista, Bertolt Brecht gostava de fazer obras teatrais com temas sociais, ligados também à política. Brecht acreditava que o público deveria participar das obras de arte, especialmente do teatro, e que essa interação reforçaria o caráter social de suas peças. O termo quarta parede não ficou restrito à linguagem do teatro, ele se estendeu às demais linguagens da arte, artes visuais, música e dança. Em outros ramos de atividade, que não são arte, mas sim arte aplicada, também encontramos a quebra de quarta parede, como nos videogames, por exemplo. Mas o que é a quarta parede? A definição de quarta parede é muito simples. Imagine-se um teatro. Aqui na imagem temos o Teatro Municipal de São Paulo, o interior com seu auditório e o palco. Ao entrarmos no teatro e sentarmos, vemos 3 paredes físicas. As 2 paredes laterais, direita e esquerda, e a parede do fundo do palco. Não vemos a parede na qual nós entramos pela porta, mas ao vermos a apresentação teatral, vemos apenas 3 paredes físicas. A quarta parede está localizada exatamente entre o palco e o público, e não é uma parede física, é uma parede imaginária, que separa o espaço da representação, da arte e ficção, do espaço da contemplação, do público espectador, que é a realidade. Uma espécie de divisão entre ficção e realidade, onde, embora as pessoas que estão ali vendo, contemplando essa obra, têm consciência de que o que vê no palco é uma encenação, é arte, é ficção, mesmo assim, podem se emocionar com ela. E cada um de nós sabemos onde é o lugar dos espectadores e da representação. O filósofo francês Denis Diderot já havia vislumbrado esse conceito de quarta parede como conhecemos hoje, através da seguinte citação, abre aspas, imaginai, na borda do teatro, uma enorme parede que vos separe da plateia. Representai como se a cortina não se levantasse. Fecha aspas. E aqui cabe a seguinte pergunta. Essa quarta parede imaginária pode ser quebrada? A quarta parede pode ser quebrada. Bertolt Brecht já propunha essa quebra de quarta parede em suas apresentações teatrais, como vimos no início do vídeo. A quebra de quarta parede também se estendeu às demais linguagens da arte, e muitas vezes foi utilizado como um importante recurso para a apresentação de uma história, seja de história em quadrinhos, teatro ou cinema, por exemplo. A quebra de quarta parede pode ser total ou parcial. Quando a quebra de quarta parede é total, o personagem que está na apresentação fala diretamente com o seu público, o diálogo é direcionado a ele. Inclusive, ele pode apontar para ele. No caso do teatro, isso fica muito fácil de entender. Muitas vezes, o personagem deixa o palco, continua com a sua fala, a sua encenação, enquanto se dirige para o espaço da plateia, do público. Pode tomar um assento, se sentar ao lado de alguém do público, conversar diretamente com ele e até mesmo levá-lo ao palco. Tudo como parte da apresentação teatral. Mas como ficam as manifestações de arte nas quais não pode ser feita uma quebra de quarta parede física com a invasão do espaço físico? Em uma quebra de quarta parede, como no cinema, nas histórias dos quadrinhos, por exemplo, ela pode se dar da seguinte forma. O personagem olha diretamente para frente, como se estivesse encarando o seu público que assiste ou que lê a história. Fala com ele. A conversa, o diálogo é direcionada para ele. E em um caso universal de quebra de quarta parede, o personagem tem total consciência de que está
dentro de uma história, que ele é parte de uma história e que há um público que o assiste, que o contempla, que acompanha a história desse personagem. É muito importante ressaltarmos essa consciência do personagem, que ele é parte de uma história e que há um público que o assiste. Só assim entenderemos bem o conceito de quebra de quarta parede. A seguir, veremos exemplos de filmes, histórias em quadrinhos e outras mídias que quebram totalmente ou parcialmente a quarta parede. Exemplos de quebra de quarta parede parcial nas HQs, histórias em quadrinhos. Antes de começarmos a exibir os exemplos de quebra de quarta parede parcial, devemos entender o que é uma quebra parcial de quarta parede. Ela ocorre primeiro quando há duas histórias ou mais sendo contadas ao mesmo tempo, porém, essas histórias os personagens interagem entre elas, quebrando a quarta parede entre essas histórias, mas nunca com o público. Muitas vezes, o personagem dentro de uma história, ele entra em outra história paralela que ele está contando, ou então interage apenas com os seus criadores. Numa quebra parcial de quarta parede, o público não é envolvido na história. Começamos com o primeiro exemplo, da página da HQ Coyote Gospel, o Evangelho do Coyote, publicada na revista Animal Man, edição número 5 de dezembro de 1988, publicada pela DC Comics. Aqui o personagem é um coiote, e ele morre, ascende ao paraíso, através de um elevador e uma escadaria. No último quadrinho, maior, mais largo, ele se encontra com o Criador, o Deus Criador. Note o pincel à direita do Criador, à direita do painel. O Criador, nesse caso, é o artista da HQ, que para o personagem Coyote é como se fosse um deus. O exemplo a seguir é da HQ da personagem Mulher Hulk, cujo nome original é She-Hulk. Nessa publicação da She-Hulk, da Marvel Comics, o conceito de quebra de quarta parede também ocorre, mas desta vez de forma parcial, pois ela faz uma demissão formal ao narrador da história. Repare que no quadrinho seguinte, ela mostra para frente da história, olhando para frente, para o leitor, porém se referindo ao leitor como se fosse o narrador da história. Exemplos de quebra de quarta parede parcial no cinema. Aqui temos uma cena do filme O Show de Truman, estrelado pelo ator e comediante Jim Carrey. O personagem de Jim Carrey, na verdade, tem toda a sua vida, desde o nascimento, sendo monitorada por um reality show. Ele não tem consciência que é parte de um programa. Muitas vezes ele tenta sair, escapar e fugir da cidade, mas sempre os produtores do programa arrumam empecilhos para impedi-lo de sair da cidade, e assim que ele descubra a verdade. Até que um dia ele descobre a verdade, quando vê o fundo falso do céu, que na verdade é uma parede do estúdio. Ele sobe uma escadaria, abre a porta e se sente livre por ter descoberto a verdade. Assim, todo o público que assistia ao filme, a história dentro da história, acaba descobrindo a verdade e se emociona com ela. Cena do filme Last Action Hero, O Último Grande Herói, estrelado pelo ator Arnold Schwarzenegger. Um garoto entra no mundo fictício de uma série de TV, que é vivida por um policial interpretado por Arnold Schwarzenegger. O ator escapa da série e entra no mundo real do garoto e enfrenta os perigos reais, que na verdade é o mundo de ficção da história do garoto.
O choque é imediato, pois ambos percebem que os perigos reais não são tão fáceis de enfrentar quanto os perigos da ficção, revelado no seriado de TV. Não só nos quadrinhos, mas em outras mídias na qual se aplicam a arte, também podemos ver uma quebra de quarta parede. Esta é uma cena do videoclipe da música Take On Me da banda norueguesa a-ha. Aqui o vocalista Morten Harket, à direita, ele está como se fosse desenhado, e há uma moça diante dele, como se fosse numa história em quadrinhos, que ela saísse do mundo real e entrasse na história em quadrinhos. Na verdade, ela estava lendo a história em quadrinhos e entra na história, quebrando assim a quarta parede. Mas como é uma quarta parede parcial, não há envolvimento com o público. Exemplos de quebra de quarta parede nas histórias em quadrinhos. A quebra de quarta parede agora é total, ou seja, há interação com o público. Aqui na imagem vemos duas HQs da personagem She-Hulk. O título em inglês original da Marvel Comics, The Sensational She-Hulk, é estrelada pela personagem. Foi publicada entre maio de 1989 a fevereiro de 1994, quase 5 anos de publicação, durando 60 números. As duas capas são quase idênticas, só são alteradas pelo estilo de desenho, pois são de artistas diferentes, porém a pose é a mesma. E o diálogo, o balãozinho são quase iguais. A ideia é mostrar uma quebra de quarta parede sem mesmo abrir a revista. Na edição número 1, que é a revista da esquerda, a mulher Hulk segura uma revista em quadrinhos da She-Hulk e ela está olhando diretamente para nós. E ela diz o seguinte: Ok, now this is your second chance. Ok, essa é a sua segunda chance. Segunda chance, pois é a segunda vez que a revista estava sendo publicada. If you don't buy my book this time, I'm gonna come to your house and rip up all your X-Men. Se você não comprar a minha revista dessa vez, eu vou até a sua casa e vou rasgar toda a sua coleção de X-Men. Por que X-Men? Porque ela fala da coleção de X-Men. Ela incentiva as vendas da revista, já que um novo título estava sendo lançado. A referência dos X-Men é porque a revista X-Men era a mais vendida da Marvel na época. Na imagem à direita, edição de número 60, a revista publicava seu último número. E com uma certa mágoa, para não dizer raiva da personagem, ela também repete a mesma capa e um discurso que remete à primeira edição. Ok, kids, we had a deal. Ok, crianças, nós tínhamos um acordo. Now hand over those X-Men comics. Agora tire as mãos de cima das suas revistas de X-Men. Ao colocarmos a edição 1, a primeira, lado a lado com a edição de número 60, a última, além das semelhanças da cor de fundo, da pose da personagem, vemos que a última edição é como um complemento da primeira, sempre havendo a quebra de quarta parede total, pois a fala da mulher Hulk é direcionada ao leitor, não somente ao leitor, mas ao potencial comprador da revista em quadrinhos. Ao notarmos essa quebra de quarta parede logo na capa, percebemos que o leitor não precisa sequer comprar a revista. Ao se deparar com a capa na prateleira da Comic Shop americana, ele percebe a quebra de quarta parede, que é total, pois envolve o público que lê a história, ou nesse caso, o potencial comprador da revista.
Nesta imagem temos a HQ do personagem Deadpool, criado por Fabian Nicieza e Rob Liefeld. Muitas das HQs do Deadpool têm o conceito de quebra de quarta parede. Isso depois foi levado para o cinema, como veremos mais adiante neste vídeo. Aqui nesse diálogo, no último balãozinho, Deadpool diz: "It's a fourth wall thing." É uma coisa de quarta parede. A moça fica sem entender do que se trata, pois nesse caso ele faz alguma referência na qual o público conhece. É como se ele falasse com ela, tendo consciência do público como testemunha do diálogo com a personagem. Nesta outra imagem, Deadpool encontra o vilão Bullseye, no Brasil conhecido como Mercenário, um dos vilões mais violentos e cruéis da Marvel Comics, arqui-inimigo do Demolidor. A tensão é quebrada pelo bom humor, o sarcasmo e as besteiras de Deadpool. Nesse diálogo, o personagem Bullseye Mercenário é irônico com Deadpool, e ele diz: "Deadpool, Deadpool, how long has it been?" "Ei, Deadpool, há quanto tempo?" E ele responde: "Issue 16, Greece. What's up, Bullseye?" Edição número 16, na Grécia. "E aí, mercenário?" Em vez de falar o local no tempo da última vez que se encontraram, o período, a passagem de tempo, Deadpool fala da última edição que foi publicada na qual eles apareceram juntos. Exemplos de quebra de quarta parede total no cinema. É fácil de entendermos o conceito de quebra de quarta parede total no cinema. Basta o personagem ter consciência de que há um público que o assiste, que está contemplando e que acompanha seus dramas. E muitas vezes, na quebra de quarta parede total no cinema, ele olha diretamente para a câmera, olha para frente, nos encarando, envolvendo o espectador em seus pensamentos e em tramas da história. Nesta imagem vemos o ator Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street. Neste filme ele interpreta um personagem que é um jovem investidor da Bolsa de Valores de Nova York, a Wall Street. Ele passa a obter lucros absurdos com investimentos e dinheiro, e em pouco tempo de atuação neste ramo. Inebriado com sua ascensão meteórica, o personagem se envolve com excessos e drogas, e tempos depois cai em desgraça. As quebras de quarta parede nesse filme ocorrem quando o personagem de Leonardo DiCaprio olha diretamente para a câmera e fica se vangloriando de seus feitos na bolsa de valores, como se usasse o público como confidente de sua própria fanfarronice. Um outro grande exemplo de quebra de quarta parede no cinema é o filme Ferris Bueller's Day Off, Curtindo a Vida Doidado, estrelado pelo personagem Ferris Bueller, interpretado por Matthew Broderick. Nesse filme, Ferris Bueller é um jovem que ele finge estar doente para matar aula, não ir à escola. Na verdade, isso é parte de um plano que ele tinha combinado com a namorada e um amigo. Faltando a aula, ele poderia aprontar inúmeras situações e se envolver em muitas aventuras em um dia de folga. E assim, vivenciar aventuras e situações engraçadas. Nesta imagem, uma cena do filme Curtindo a Vida Doidado, o personagem principal, Ferris Bueller, olha diretamente para a câmera para falar com seu público, mostrando 3 passos de como enganar os pais, fingindo estar doente para matar a aula. É como se ele fizesse um curso à distância, ou seja, tivesse ministrado um curso à distância, ensinando as pessoas como ele pode fazer para enganar os pais, fingindo estar doente para matar a aula. O roupão que Matthew Broderick usa para fingir que está doente
é utilizado em outro filme, que também há muitas quebras de quarta parede, que é o filme Deadpool. Já nas histórias em quadrinhos, vimos que o personagem Deadpool já protagonizava muitas quebras de quarta parede. Aqui não é diferente. Nessa cena, um super-herói prestes a entrar em ação faz alguns desenhos enquanto fala diretamente com seu público. O mesmo ocorre em cenas de ação, que mesmo quando ele luta, atira, ele ainda fala com seu público. E mesmo ao lado de outros heróis, mutantes, ele também quebra a quarta parede quando fala diretamente com seu público. Pensaram que tinha acabado? Não. Como na maioria dos filmes de super-heróis recentes, esse vídeo também tem cenas pós-créditos. Não teve nenhum crédito. Mas tem algumas cenas importantes. Aqui vemos o Deadpool conversando com algumas entidades em um limbo. E ele fala percebendo a presença dos leitores. Ele tenta falar aos personagens sobre a existência do público. Algo que os personagens não conseguem entender muito bem. Nesta outra imagem, vemos o Deadpool usando de uma de suas para rasgar a página, como se toda a realidade dele fosse feita de papel, o papel da história em quadrinhos. Ele rasga a página na qual está na história para revelar o que acontece nas páginas seguintes, o que é bem interessante. E nesta última cena, Deadpool sugere aos leitores para que ouçam uma música como trilha sonora, como fundo musical, para anunciar a carnificina que ele irá protagonizar nas próximas cenas. A música é 5 Minutes Alone da banda heavy metal americana Pantera. Certamente um som que combina com a agressividade do personagem.